Vina Media. Muito boa noite, estamos no programa Margens e Travessias, o programa da televisão dedicado ao incentivo à literatura, à promoção das artes e à história das ideias. O nosso convidado de hoje é Gociante Patissa. Muito boa noite, Gociante. Boa noite, confrade Mexins, boa noite aos telespectadores e à equipa que faz o programa acontecer. Muito prazer estar aqui. Sim, nós queremos muito ter alguém que fosse herdeiro da tradição literária de Benguela. E o Gociante nasceu em 1978 na comuna do Monte Belo, no município de Bocoio, em Benguela, e por isso achávamos que a reconstituição, a conversa consigo sobre os seus inícios podia ser, para começar, um elemento fundamental para perceber depois a literatura angolana e autores que nasceram em Benguela. Como é que foram os teus inícios? Bom, uma vez mais obrigado por me receberem aqui. O meu início de literatura está muito ligado à oralidade. Está muito ligado à oralidade. Quer como modo de vida presente, não é? Tem-se dito que determinadas culturas são aquilo que alguns consideram de alto contexto, onde a expressividade é muito mais assente na questão da sugestão, na sugestividade, na metáfora, na parábola, no provérbio. Então tem isto, mas depois há um momento, digamos, mais formal, se assim quisermos, que chamávamos serão, que acontecia após o jantar, que era o momento de contar histórias, porque também naquele contexto eu nasci em 78, quando eu tinha, estamos a falar ali nos anos 80 e poucos, ali nos meus 4, 5 anos. Então havia este rito em todas as famílias, depois de jantar, era ficar a contar histórias. E as histórias normalmente eram um bocado líricas, eram cantadas também, então ali a questão da narrativa e um bocado o canto entram já nas referências que a pessoa tem do mundo. É um bocadinho isto. Isto podia dar-se quer entre outras crianças e adolescentes, mas algumas vezes com os mais velhos também. Então as minhas referências estão um bocado carregadas disto, deste espaço de socialização por meio do imaginário. Então intervinha aí o texto oral, vou dizer uma história contada, mas também o texto musical, no sentido de que ele participava, mas está a falar só de canto coral ou também já algum instrumento? Porque eu sei que toca guitarra. Não, isso, eu toco mal guitarra, mas isso já é mais tarde. Não, o ato em si da contação é incrustado por fragmentos do canto. Claro. Então o narrador, a dado momento da narrativa, canta a reproduzir o personagem, a situação, o contexto, principalmente quando se tratasse de coisas que apelavam um bocado para, como é que eu direi, para a sensibilidade humana, das relações, aquelas coisinhas da relação entre os pais que maltratam a criança, mais ou menos assim, ou aqueles aspectos que retratam como é que eu direi, as relações humanas do ponto de vista da injustiça, do castigo, da subjugação. Há sempre esse lado seja do protagonista ou da vítima, manifestar aquilo que eu acho que Agostinho Neto chamaria o canto dolente. Não é? Portanto, esse canto triste faz parte do conto narrado lá, naquela realidade. Mas o Gociante é políglota. Fala o mundo, português, inglês, pelo menos eu que eu saiba, não sei se há outra língua. E como é que convive essas três línguas em si, nas suas criações? Estratificas ou a partir daquele momento já conseguiu, não falavas ainda inglês, suponho, naquela altura, mas já falavas pelo menos o mundo e o português. Sempre qual é a sua relação nessa tensão que existe entre o português e o mundo? Olha, a relação que existe é como e bem diz, de tensão, principalmente quando é para transpor um pensamento numa estrutura linguística ou gramatical que não existe equivalente. Claro. Então é um bocado isto às vezes. Como eu disse, um bocado a questão do umbundo, as pessoas que dominam, eu penso que isso depois é transversal às outras línguas, as pessoas que dominam ao nível nativo de uma língua das africanas, geralmente não falam tudo, dizem tudo, mas por meio de fragmentos, de reticências e tudo mais.
Isso é coisa que em português existe, mas não é tão... Pronto, português é uma língua de baixo contexto, temos que dizer praticamente tudo. Na questão do Ubuntu, às vezes, o olhar da mãe, o simples olhar da mãe transmite uma frase, não é? Uma frase não dita por palavras. Então é um bocado isto, mas tem a ver também com um bocado com memórias, com referências da transmissão de valores mais ancestrais, porque eu nasci no meio do Monte Belo, aquele meio rural. Então as referências mais profundas da filosofia, de saber para a vida, recebias em Ubuntu. De modo que, embora fale as duas línguas, uma delas acabará por ser um bocado mais profunda, que nesse caso é o Ubuntu. Sim. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Sim, mas coabita-se bem. Por vezes também fazemos aí um trabalhozinho de distorções, principalmente quando forçarmos a tradução. Então alguém pode dizer, olha, está aí uma reinvenção estética. Muitas vezes é reinvenção estética vista sob a ótica da língua portuguesa. Yeah, claro. Por exemplo, eu durante muito tempo usei o jargão, ainda era só isso, obrigado. Claro. Depois deixei porque todo mundo no Facebook estava a usar, já se tornou tão popular que pronto, preferi parar. Mas o ainda era só isso, que em português diz-se apenas é só isso. Quando vai o ainda já introduz ali uma espécie de rebeldia que torna aquilo um fator de despertar a atenção. Mas o Ubuntu é andiocholika. Há ali uma espécie de humildade. Sim. No sentido de que, como ser humano, sou finito a narrar. Claro. Portanto, que naquilo que eu consigo fazer, ainda cheguei aqui, cheguei só até aqui. Claro. Então é um bocado, são essas coisas. Portanto, é quando alguém explica algo e aí uma noção de finitude. A consciência dos limites da sua explicação. Sim. Então é um bocado isto. De todas formas, falavas do aprendizado da coisa literária, da tradição oral, sim, como receptor. Sim. Aí não estás ainda como criador. Bom, na verdade, há níveis de criação também na literatura oral, sim, mas não tão ativa quando já se é um escritor. Então, a pergunta também ia no sentido de explicar-nos a nós quando é que foi que sentiu esse bichinho de seres tu a criar um texto para transmitir a outros. Bom, ali tenho que fazer uma adenda que é a seguinte. O processo da contação de história, como diria o brasileiro, o processo no contexto rural, digamos, bantu, é uma espécie de um convite à participação social. A coautoria. Porque você recebe e depois tem que retransmitir. Claro, portanto, você recebe, assume como seu, como valor seu e tem a obrigação de passar para o outro. E depois, portanto, mesmo nas adivinhas, de tantas vezes, de tanto que a pessoa ouve o conto, depois a questão é mesmo interpretação. É um bundo o tipo é como a vez, o tipo agora é a tua vez de contar, quer dizer, a pessoa não fica só passivo. Claro. Sim. Depois tem a obrigação de reinventar contar. também. Exatamente. Claro. Então trago esta referência, mas há coisas que a pessoa talvez não tenha noção, porque assim, eu já o disse várias vezes e parece um disco riscado, eu tive a sorte de ter tido pais que fizeram do nosso lar sempre um vetor de transmissão da oralidade. A minha mãe era iletrada funcional, fez depois a alfabetização, mas é das pessoas com uma oralidade mais invejáveis que eu já vi. O meu pai, idem aspas. Portanto, estivemos sempre expostos, seja a nos repreender, seja a nos aconselhar, houve sempre presente este elemento da oralidade, da pedagogia do provérbio, da pedagogia da parábola. Mas lembro-me que a vez que eu escrevi, e também um bocado da oralidade, foi a fábula da barata que queria conhecer o azar. Isso eu estava a fazer a 4ª classe, não era original, era coisa que a pessoa ouvia e aí escrevi. Claro. Sempre tive uma queda para, chamavam redação ou ditado, sempre tive uma queda, mas eu lembro-me deste texto, que a barata vai consultar um sábio que tinha ouvido falar que existia no mundo algo que se chamava azar, que ele não sabia. O sábio disse, olha, azar não custa, tu passar ao lado de uma galinha ou de um galinheiro, o azar vai lá estar. Então a barata mobiliza a família para ir conhecer o azar, então passa no galinheiro. ao pé do galinheiro, então claro, o azar na própria pele.
mas acho que haverá algumas características minhas que as pessoas notam, porque agora assim, recuando no tempo, houve sempre um momento que, não, agora falem de alguma coisa. Fui sempre muito falador, né? Fui muito falador. É capaz de ser uma questão genética também, porque no fundo, olhando, eu sou neto de um nacionalista que chegou a cumprir a cadeia de São Nicolau por estar ligado às religiões, aí de 61 a 66, meu pai foi ativista, depois, enfim, houve sempre uma família ligada à palavra. Claro, sim. Não, porque de todas formas, hoje por hoje, o olhar que eu tenho sobre o trabalho que desenvolvo, o situam como um dos contistas mais interessantes da sua geração. Obrigado. E do centro-sul de Angola. Obrigado. E a minha pergunta a seguir é que elementos, que autores benguelenses o terão influenciado e que têm consciência de que terão influenciado para esse exercício que faz até hoje? Estou a rir porque há uma meia-culpa neste sorriso malandro. Sim. Em 95, eu cruzei com a carrinha de reportagem da TPA, chamavam Centro de Produção, ou Antena Benguela, já não me lembro qual é que era o nome técnico. Assim, encurtando a história, foi a primeira vez que eu fui filmado, fui entrevistado, e depois recebi o convite para participar das gravações, para participar nas gravações do programa Comboio da Amizade. Sim. E a partir dali, a primeira vez que eu lá fui, vi uns a cantarem, vi o que é que eu podia fazer ali. Na semana seguinte, rabisquei um poema que depois recitei e passei a frequentar mais regularmente. A dado momento, introduzem um espaço, mesmo da oralidade, de tradição oral, de avô para netos, avô de alguma forma, avô comunitário, não necessariamente consanguíneo, que era o escritor Raul David. O escritor Raul David. E então ele depois contava as histórias, Raul David era prolixo. Nós odiávamos aquilo, porque o programa era só de 28 minutos. Então o Raul David a contar a história era capaz de ocupar aí uns 10 minutos. Claro. Mas creio que neste agridoce ficou aí alguma coisa também. Penso que, quer dizer, não quero dizer que o meu interesse tenha partido só dali. Mas com o Raul David... Sim, mas penso que terá havido aí alguma coisa também da influência de Raul David. O resto depois são as leituras, como todos nós que vivemos um bocado aí da geração de 80. Penso que foi o período áureo da literatura angolana, com o Ministério da Defesa ser o maior comprador das obras e, por intermédio disso, fazê-las circular por todo o país. Então, houve sempre livros em casa, mas a palavra falada atraiu-me sempre. Mas eu também apanho uma época da radionovela, da Rádio Benguela. Havia o César Cango e faziam ali grandes guiões e o drama radiofónico. De modo que em mim não há uma separação entre o jornalismo, a rádio e a literatura. Portanto, é e a oratória. É um ecossistema. É um ecossistema. O termo, sim. Então é isto. Depois ali vamos continuando. É claro que por cada livro que a gente tira significa que rasgou centenas e centenas de páginas que não tinham consistência. Sim, de todas formas, do mundo depois formou-se em linguística. Sim. E especificamente em língua inglesa. Normalmente também exercita escrevendo em inglês diretamente? Sim, já o fiz mais, mas depois me convenci de uma coisa, que a língua não é apenas um articular de vocábulos e elementos gramaticais e linguísticos. A língua é essencialmente cultura. Eu estudo inglês autodidata desde os 13 anos, porque nessa altura já tinha a ideia de emigrar à procura de melhores condições, aos 13, 14 anos, na altura eu já trabalhava. Mas passado um tempo, vem ali um cliquezinho de maturidade e tu percebes, não. Para fazer literatura não basta dominar a língua, é preciso ter contato com o contexto cultural da língua. E então não tive ainda esta oportunidade de viver num meio de expressão inglesa para daí absorver os contornos culturais. O máximo que eu fiquei fora num país de expressão inglesa foi nos Estados Unidos, num programa de intercâmbio pela Embaixada Americana em 2010. Sim, com estas palavras de Gociane Patiza, a propósito da relação e do seu interesse pela língua inglesa, em televisão, e se é necessário, faremos aqui o nosso primeiro intervalo. Até já. Muito boa noite uma vez mais, estamos de volta ao programa Margens de Travessias. O nosso convidado de hoje é Daniel Gociane Patiza, o contista angolano de Benguela, e com quem temos estado a conversa aqui no nosso programa.
Consciente. Acho que é importante para transmitirmos bem a ideia ao telespectador fazer uma espécie de viagem às obras que até agora publico. Publicaste várias obras, algumas e participaste em várias antologias, mas é bom perceber que as suas primeiras 3 obras são Consulado do Vazio, de 2008, A Última Ouvinte, de 2010 e Não Tem Pernas o Tempo. Sobre o que falou nessas 3 primeiras obras, para começar? Consulado do Vazio é poesia, é uma mistura um bocado também já a um trabalho de carpintaria sobre a palavra, sobre o provérbio, mas é um livro que surge num contexto de guerra e num contexto de juventude, na altura em que eu também servia o setor das ONGs, de modo que é um livro que por um lado tem uma dimensão social voltada para a aspiração, em busca da, não direi tanto em busca da paz, porque quando se fala em paz já é a parte final, mas por fim ao tormento, não é? Portanto, claro. tem um clamor ali também de contestação contra as guerras, a esse lado. Há naturalmente também uma parte mais lírica também, aí os sentimentos e tudo mais. É poesia que apanha este lado. O livro sai em 2008. Apesar de sair em 2008, apanha ainda textos do tempo de guerra. Claro. Sim, textos do tempo de guerra. Então há essa mistura. Mas há textos também que vêm já dessa altura em que eu frequentava o Comboio da Amizade, que era o programa infanto-juvenil da TPA. Eu frequentei vamos considerar, de 95 até 97. Foram 2 anos, das vezes que não fazia essa questão da reportagem, ficava ali a fazer... Hoje chamariam stand-up comedy, né? Fazíamos claro. Animação com anedotas e tudo mais, recitava poesia. A Última Ouvinte são contos, nesta alternância já entre a cidade e o campo. A minha escrita, principalmente nos contos, tem uma intenção claro. Sob o meu olhar estético, assegurar uma representação do nosso país que leve em conta não só o asfalto, mas também o campo, porque o campo no sentido de riqueza sociocultural que lá existe, né? Faço questão de produzir uma literatura que saiba descer do prédio, ir a correr, beber água ao rio. Então esta alternância entre a cidade e o campo. Foi também o livro em que eu escrevi, e a dado momento fiquei com medo e tive que fechar a porta, o conto A Morte da Albina. Quando começo a criar esse processo de transportar para o local, traçar aí como é que a Albina é assassinada e não sei o quê, claro. Era o anoitecer, eu estava a escrever dentro de casa com a porta aberta, e a dado momento eu fui tomado pelo medo, ia correr fechar a porta. Pois, então são contos. É um livro que tem a importância de ter sido a ponte para chegar a ser membro da União dos Escritores Angolanos. Assim, porque tinhas que apresentar 2 livros. Tinha que apresentar 2 livros, então consideraram o Consulado do Vazio, que tem a capa do mais velho Délio Batista, de feliz memória, e o manuscrito aprovado já de A Última Ouvinte. É assim que em 2009, 2010, recebo o convite para ser membro da União dos Escritores Angolanos. O Não Tem Pernas o Tempo é uma novela e tem uma história por trás, tecnicamente falando. Sim. Ou seja, a maneira como A Última Ouvinte foi aprovada representou um golpe, um golpe não no sentido negativo, mas sacudiu-me sim, a confiança, porque o livro saiu de Benguela pela mão de Abreu Pache na quinta-feira. Sim. E na terça-feira da semana seguinte estava-me a ligar a Adriano Botelho de Vasconcelos. Deve imaginar mais ou menos para quem sim, é aspirante, o secretário-geral da União dos Escritores Angolanos, a dizer que tinha recebido a proposta, leu-a durante o fim de semana e que havia de publicar. Sério? Foi assim, foi assim. Então comecei a me perguntar, conseguirei outra vez, alguma vez, escrever um livro, tipo... Passou a ser uma dívida, quer dizer... Não digo que não esperava, quando enviei tinha essa expectativa, claro. Mas assim em pouco menos de uma semana, então pensei não, vou escrever um livro, porque tinha já a história nasceu e na própria União também, estávamos numa festa de aniversário, uma coisa assim, a União, na altura em que tínhamos condições. Sim. Então as datas celebrativas eram de congregação. Sim. Então, notando em minhas habilidades fotográficas, porque o meu primeiro emprego foi aprendiz de fotógrafo, Adriano Botelho de Vasconcelos, o ABV, incumbiu-me de fazer fotos e registrar o momento. Então, eu sempre misturo foto social com foto autoral.
Fotografo a planta de adorno da mesa, né? Tem um nome, agora já não me lembro, mas é de decoração. Sim. E como era noite, ficou um fundo escuro, aquilo parecia ter um aspecto fúnebre. E quando eu fazia rádio, no tempo das ONGs, porque fazíamos projetos de desenvolvimento comunitário, logo a nossa perspectiva de programa de rádio era também nessa lógica. Tínhamos uma rubrica chamada Nossa Homenagem. E eu vivia uma frustração de nunca ter, ou seja, a nossa homenagem era pegar pessoas que pela sua tenacidade tinham um papel social que merecia algum louvor, ainda que seja simbólico. Então eu tinha a frustração de nunca ter conseguido entrevistar um profissional funerário. O que eu queria perguntar é como é que ele se sente que toda vez que ele está a trabalhar, alguém está a chorar porque perdeu alguém. Claro. Então pego na fotografia, pego nessa frustração, pronto, mais algumas coisinhas que aconteceram durante as ONGs, aquilo em relação ao qual não estava de acordo. Então nasce assim o livro Não Tem Pernas o Tempo. Sim, porque o título em si sempre me chama muita curiosidade. E depois, claro, a explicação que estás a dar, que é muito completa, dá essa ideia do que está por trás do livro. Sim. Já Não Tem Pernas o Tempo, que é um poema que eu escrevo no Ambo, quando estava no convívio com o Lara. Escrevo e termina assim: não tem pernas o tempo, seriam longas ou curtas demais. É um pouco a história, outra vez a história também atravessa a guerra, atravessa depois o fim da guerra, tudo o que se seguiu. Então, há aí uma recriação sobre os reencontros e desencontros depois da guerra. Então, o livro começa numa altura da imaturidade sociopolítica, que é um fotógrafo que vai cobrir o funeral de um coronel governador. E no momento em que ele vai revelar a foto na câmara escura, aparece uma moça por quem nutria algum afeto. Então envolvem-se romanticamente e o rolo queima no revelador. Então como é que você vai transmitir que o único registro que haveria do funeral do coronel governador queimou? Então a única saída para ele era fugir. Então fogem de Luanda, vão andando para ir para o sul, sei lá o que vão acontecendo coisas ali, que vai atravessando a guerra, até que depois aciona a mina e ele perde uma perna. Depois então é um mutilado que vai atrás do amor, porque entretanto já nunca vê a mulher. Não precisa fazer spoiler, não precisa contar a história completa. Não precisa fazer completa. É um bocado isso. Ainda assim, estávamos a falar dos seus primeiros três livros, desculpa, já mas depois vamos falar dos outros três livros. Estamos a falar do Guardanapo de Papel, que foi publicado na Vila Nova da Cerveira, para Nós Somos. Nós Somos, sim. Depois tem Futa Sengola, o Homem do Raio, que espalhava dúvidas, e o Apito que não se ouviu. Exatamente. Eu li o Apito que não se ouviu. Efetivamente. Mas os outros... De que tratam os outros dois livros, então? Três livros, nesse caso. O Guardanapo de Papel é poesia, é um pouco na sequência do Consulado do Vazio. A ideia era publicar fora da Angola. Quando estamos aqui temos essa ilusão também de que publicando fora vamos, pronto, de alguma forma atirar a pedra no charco da internacionalização. Mas depois quando vamos lá também percebemos que não basta lançar lá o livro, é preciso lá estar para o promover. Mas pelo menos foi assim. Então, uma vez mais a arriscar, mandei para a editora Nós Somos, que eu sabia, ele não gosta de ser publicitado, mas estou a falar isso como facto, não como fazer dele um escadote para me afirmar. O editor era Luandino Vieira. Então, eu ainda sou do tempo que as editoras eram dirigidas por pessoas com reconhecimento, com idoneidade e funcionavam como estruturas de legitimação. Efetivamente. Então, ser aprovado por um Luandino Vieira era também nos pormos um bocadinho em teste. Sim. Pois, e foi, na prática. Então enviei em 2011, aprovou, mas depois foi lutando, foi se debatendo para reunir fundos, porque a ideia é eu nunca pagar para ser publicado. Então a editora depois reuniu e só em 2014 é que o livro sai. O Fato Sengola, o Homem do Rádio que Espalhava Dúvidas, também é uma coletânea de contos e que depois sai pelo projeto Ler Angola, na altura coordenado pelo Grecima, era dos serviços de apoio à presidência da República. Houve este concurso para apurar 11 obras que reunissem algum mérito e então o meu sai com o número 1 desta coleção Novos Autores. Que bom. Sim. O outro, o Apito que Não Se Ouviu, eu sou da geração dos bloguistas ou bloggers. Sim, na verdade, é dos poucos escritores que têm um blog até agora. Exatamente. Então, em 2003 foi a primeira vez que lançamos um programa de rádio
pela AJS, Associação Juvenil para a Solidariedade, ONG que eu fundamos com um grupo de amigos, aí tínhamos 21, 22 anos, por volta de 1999, e então nós fazíamos esse programa de mesa redonda, debates. Mas eu sentia que a rádio, na altura não havia grandes arquivos, e a rádio, pronto, era um bocado assim, quem não tivesse ouvido a emissão, como também era um programa emitido por meio de espaço da antena pago, claro, se não ouviu, perdeu. Sentia a necessidade de ir fazendo resumo do que se discutiu. E para registrar também. Exatamente, então surge o blog Angola Debates e Ideias, surge inicialmente assim, como resumo dos programas de rádio, e também a minha intervenção, pronto, crítica, como cidadão, como observador. Até que depois fala mais alto o bicho, como eu digo, de cronicar. Então este livro reúne as crônicas, pronto, as mais representativas crônicas que eu publiquei no blog e em alguns jornais, vamos considerar de 2006 até 2014. O livro sai em 2015. Talvez seria interessante que explicasses ao telespectador e aos amantes da literatura as razões do seu interesse particular pelo conto em si e pela poesia. Okay. Porque até agora os livros que tens estado a contar e a falar deles são sempre num género ou no outro. Por que lhe interessa realmente o conto? Porque eu nasci deitado num conto. A minha mundo de vivência é isso. Sim. É o conto e a poesia. Portanto, acabam por ser o transpirar da maneira como a pessoa chega ao mundo, do meio sociocultural e das referências. Portanto, são os gêneros que mais fluem. Claro que a crônica também, porque a crônica está próxima do conto, embora seja mais rápida. Claro. Então, mas eu penso que não é uma coisa... definindo mesmo isto. Sim. Eu nasço deitado num conto e numa poesia. Então tudo o resto é isto mesmo, é contar, claro, a sugestividade do fragmento e tudo isto. Com esta explicação de Gosiante Patissa, o escritor que nasce deitado num conto, faremos aqui o nosso segundo intervalo no Margem de Travessia. Até já. Estamos de volta ao programa Margens e Travessias, o programa da TVZ dedicado ao incentivo às artes, à promoção da literatura e à história das ideias. O convidado de hoje é Gosiante Patissa, com quem há uma compilação de outros contos. Por favor, Gosiante. Ok. Olhe para si, olhe para a câmara. Para a câmara, por favor. Okay. O homem que plantava aves. A memória do meu avô paterno e xará, Manuel Patissa. As aves no coração da aldeia eram prestimosas mensageiras. Disputavam o céu, cada espécie tentando caprichar no rol de acrobacias desinteressadas. Anunciavam ora cacimbos de grandes caçadas, ora estações de férteis chuvas. Um lindo espetáculo de se ver. Várias sessões ao dia. Garças pela manhã, cegonhas ao meio-dia, gaivotas ao cair da tarde. A boleia, até as corujas, odiadas pelo mau presságio, e daí o pânico, viam-se temporariamente toleradas. Em meios virgens, dantes, a vida resumia-se a duas festas, nomeadamente o trabalho e a celebração das estações da natureza, muitas vezes não se sabendo ao certo onde começava uma e terminava outra. De tal maneira que, volta e meia, estavam brancos pássaros à ponta da enxada, feitos guias, ou sobre o dorso do boi que puxa a charrua, ou, antes, trespassando a choupana de maçaroca a assar, desmentindo a solidão de camponeses. Nas encostas do riacho, tal era a cumplicidade entre as pessoas e a natureza, que não chegava a ser novidade poisar uma andorinha à cabeça, como se simbolicamente se quisessem tributar os brancos cabelos debaixo do lenço de mais uma idosa, com filhos e netos por criar. Muito obrigado, muito obrigado. Eu queria muito que lesses esse início do seu conto, não só porque dá título ao livro, sim, também pelas razões que estão por trás dele. A primeira delas é que o conto está dedicado ao seu avô. Exatamente. E depois explicas que é uma transposição de um conto, uma recriação de um conto oral, sim, sim, e que tu levas à escrita. Sim, como sim. É que foi esse processo, Gosiante? Foi um processo interessante e desafiador, no sentido de transpor para o meio literário um fragmento, porque contou-se uma coisa muito curta, baseada no conflito e mais ou menos na resolução. E, por outro lado, a preocupação de não se perder a essência.
Claro. Porque no fundo a adaptação não vai ser a repetição, no fundo, mas a ideia também é não desvirtuar de todo. Então foi isto. E depois daquele trabalho, o professor Francisco Soares diz que a literatura é um trabalho de corte e costura, né? Sim, sim, Então, sim, de corte e costura, corte e costura. Foi assim, foi assim. Sim, não, é interessante. Sabe que também o outro exercício que fazemos no nosso programa são sugestões de leitura. Né? Perfeitamente. Então, como o vejo embalado, Sim. talvez seja a hora de dizer que sugestões de leitura é que nos trouxe aqui ao programa Margem Travessias. Meu confrade Mexinge, sabe que sugerir obras é um exercício polêmico e controverso. Muitas vezes, porque nos atribui um micropoder e depois o critério por que escolhi um e não escolhi o outro. Então quero que o telespectador me compreenda, o critério foi homenagem só. Sim. As obras que vou sugerir não significa estabelecer uma escala de hierarquia, é apenas pela dimensão humana por trás. Claro. Vou começar por O Sol Não Se Abre, de Adriano Botelho de Vasconcelos. É uma poesia com contornos biográficos, autobiográfico também, como é toda a poesia quase, não é? Mas é por duas razões. Primeiro é dos livros que saíram durante a pandemia. Foram os livros por meio dos quais a nossa classe bateu o muro na mesa e disse, enquanto der para respirar, a literatura não morre. Claro. A outra razão é de gratidão. Foi por meio de Adriano Botelho de Vasconcelos que a minha prosa vem à luz. Foi o meu primeiro editor de prosa. Então essa é a minha homenagem, merecida. De duas formas, sim. A outra é Minorias Étnicas em Angola, o caso do Chá. É o livro do Pedro de Castro Maria, sociólogo. O livro é resultante do seu trabalho de monografia de licenciatura, foi publicado em 2015. Penso que dispensará muitos mais comentários, falar do San, e esse livro entra em conceito, porque é um livro acadêmico, esclarece algumas confusões que existem. Uma delas é que não há Coi-San, há o povo Coi e há o povo San, que não são uma e a mesma coisa. Terá havido ali uma deturpação que vem da era colonial e, claro, portanto, como acadêmico ele faz esse trabalho, não só, aliás, é essencialmente um estender a mão contra a exclusão. Claro. Voluntária e omissa que aqueles povos estão sujeitos. Então é um bocado o espaço de representação deles, partindo pelo estudo de entrevistas e assim. A terceira é A Casa Comum, de Caio Carmona. Caio Carmona é um professor brasileiro de literatura, dá aula nas universidades, mas num protocolo de cooperação Angola, bilateral entre o Estado de Angola e o Estado do Brasil. Tenho informação de que o Caio está em fim de missão. O Caio é um bom professor, é um grande divulgador da nossa literatura para o meio brasileiro e é, acima de tudo, uma alma muito dócil com quem conviver. Por esta razão vai a minha homenagem e a nossa gratidão, Caio, por tudo que tem feito por nós e pelos povos. Portanto, são essas três obras que trago a título de homenagem. Não, ótimo. E faz muito bem em terminar com o livro do Caio, porque, em última instância, as perguntas que se seguem têm a ver exatamente com o seu olhar sobre o trabalho que é feito na diáspora, o trabalho que é feito por professores universitários do Brasil e do Portugal. Sei que agora está a estudar em Portugal. O que é que está a fazer agora exatamente em Portugal? Eu estou a fazer mestrado em Ciências da Comunicação. Lá em Portugal, tem estado a lidar com a comunidade angolana, com escritores, com o meio artístico e cultural? Sim, tenho. Faço parte, fui convidado a fazer parte da tertúlias afro-atlânticas. Sim. Acontecem a quarta-feira, a última quarta-feira de cada mês. Então fazem parte dela o escritor João Melo, Zé Cunha Gonçalves, o Carlos Gonçalves. Portanto, é composta, tal como o próprio nome diz, afro-atlânticas. É uma tertúlia formada por escritores e entusiastas culturais de países banhados pelo mar e pela língua portuguesa. Claro. Então, tem lá portanto, há vários nomes, né, para não estar a ocupar também o programa aqui, tem jeito de dedicatória. Claro. Pois, para além disto, há um espaço que frequento, sou privilegiado, claro que não dá para ser para todos, que é a casa do mais velho Manuel Rodrigues Vaz. Sim. É um intelectual, andou cá em Angola da era colonial, transitou, foi professor de muitos fazedores de comunicação. Então, a segunda-feira, na dimensão da sua logística
e da sua saúde, da sua disposição, frequento a casa dele, temos lá os almoços às segundas-feiras, que o almoço é um pretexto, mas aquilo acima de tudo é uma espécie de um micro consulado de diplomacia cultural. E vou tendo também oportunidade, de ser convidado para alguns festivais municipais lá. E, por acaso, é de agradecer todo este amparo que a minha produção e a minha pessoa, como diria o outro, vem beneficiando, sim. Então, a minha integração é esta. Também participei em abril na conferência organizada pela nossa embaixada, então vou fazendo aquilo que posso e conciliando também o tempo de trabalho e a formação acadêmica. Sim, o Gociante sabe que efetivamente há muitos jovens interessados na literatura angolana, sim. Tanto nas duas vertentes, na vertente de leitor, na vertente de criador. Que conselhos é que daria a jovens que... Chama o NAP, Núcleo de Artistas Angolanos em Portugal. Ótimo. Sim, foi recentemente criado. Sim, pelo Vladimir Prata, fazem dele parte o Kizua Gurgel e um naipe de artistas. Multi-artistas, né? Então faço parte também. Tem a sede em casa do pintor Lino Damião, em que é Luz de Baixo, creio eu. Sim, já lá estive. Então é um movimento que precisa de todo o apoio. Todo apoio e então, dentro do possível, a pessoa faz. Agora, a questão da diáspora, conselhos que daria à juventude é, acima de tudo, que não percam referência pelo meio. Estamos a viver um contexto em que não podemos passar ao lado do que é um fenômeno observável de imigração. Há um número considerável de cidadãos que vão para fora a tentar. O que a pessoa deixa como conselho é sempre que possível separar a indignação de circunstâncias ou as motivações daquilo que é a riqueza cultural do nosso povo, não é? Portanto, vamos olhar para os momentos, mas há uma coisa que se chama tronco. E temos a riqueza, temos a sorte de termos um país com um mosaico diverso. Então onde quer que a gente vá, onde quer, seja lá qual for a motivação que nos leva lá, um mundo diz que o Amalanga, Petula Copeta, Socolo Lacuna Watunda, portanto, há uma percepção simbólica segundo a qual a palanca, que é um animal imponente, volta e meia levanta a cabeça e ergue os chifres para apontá-los na direção de onde vem. Portanto, é este cordão umbilical que eu aconselho muito que não se quebre. Portanto, não temos a obrigação de sermos representantes do país, mas somos cidadãos orgulhosos da nossa própria cultura. Pois. Isso tem que pulsar lá dentro. Tem que pulsar lá dentro. Portanto, com estes conselhos de Gociante Batissa, nós terminaremos hoje aqui o nosso programa. Assim, telespectador já sabe, quando tiver um tempo disponível, vá a um museu para ver alguma exposição. Quando puder ler, leia. Quando puder ver um filme, veja um filme, porque ser culto é a melhor maneira de ser livre. Até o próximo programa. Muito obrigado. Vina Media.